Muito bem, começamos? Começamos, Pedrinho? Muito bem, então tá bom. Segunda-feira, 28 de agosto, 7 horas da manhã, estamos correndo aqui, porque a coisa apertou. Não temos a breaking news que vocês esperam hoje, que é a breaking news que todo mundo espera, né? Por enquanto ainda não temos, mas ó, talvez nos próximos dias, será? Bom dia, pessoal, está começando o nosso Desperta ICL, que segunda-feira, 28 de agosto, 7h01 da manhã. Bom dia para todo mundo que está chegando por aí. Muito obrigado já pelos comentários que já estão rolando. Como é que foi o final de semana de vocês? Foi bom? O nosso foi bom, né? Pedro Falcão está, inclusive, vestido de Grêmio aqui, talvez até o final do programa. Se vocês pedirem muito no chat, a gente mostra o Pedro Falcão com o seu bonezinho do Grêmio, chapeuzinho do Grêmio. Vamos ver. Quem quiser ver, né, o Pedro Falcão? Talvez no final do programa, se as pessoas pedirem muito, peçam muito aí. Só não peçam muito, senão o Pedro Falcão vai ficar se achando. A gente tem esse problema aqui. Mas todo o resto, tudo certo. Grêmio irreconhecível, aliás, né? Ganhou de 3-0 nesse final de semana. Muito bem, muito bem. Parabéns pro Botafogo. O Botafogo tá jogando tão bem que até o Diego Costa voltou a fazer gol, gente. Que negócio inacreditável, né? Eu tô reclamando, mas falta um atacante como esse no nosso time, né? Galera, estamos ao vivo em todos os canais do ICL, também no canal do Eduardo Moreira, também no canal do Leandro Demori. Estamos, claro, em todas as redes sociais, nas mais relevantes, digamos assim. Então, quem quiser nos acompanhar no Facebook, tá lá no Facebook ao vivo. Estamos também no Instagram, no Twitter, na Twitch, mas fundamentalmente no YouTube. E também abrimos, claro, a nossa grande rede do Desperta. Estamos ao vivo na TVT, televisão aberta em São Paulo e Grande São Paulo, também na Rádio Brasil Atual em São Paulo também. E nos queridos amigos da TV Quirimurê, lá na Bahia. Aliás, preciso visitar a Bahia. Quando eu for para Salvador, preparem um cafezinho que eu vou lá visitar a TV Quirimurê também, tá bom, gente? Muito obrigado a todo mundo. Vai chegando por aí, vai deixando seu like, inscreva-se no canal e, por gentileza, quem estiver acompanhando este programa no computador ou com o celular na mão, pega o link deste programa e manda pra galera que você conhece, porque estamos aumentando a nossa audiência todas as semanas aqui. Ó, lembrando duas coisas importantes. Primeiro, as manhãs do ICL agora estão sendo tocadas somente neste link aqui, então vocês não precisam mais pular de um programa para o outro, tá? A gente está facilitando a vida de todo mundo. De manhã é como se fosse de fato uma programação de televisão. Então você começa o Desperta aqui comigo, depois o Desperta não precisa fechar o link, não precisa fazer nada. Quem assiste na televisão, quem deixa logado no celular, que acaba acompanhando a manhã toda, né, os programas do ICL, pode deixar paradinho aí, não mexa em nada, que logo depois começa o ICL Notícias primeira edição. Aliás, hoje estarei no programa fazendo uma participação. Depois teremos os outros dois programas que completam a nossa grade, o Em Detalhes e também o programa sobre negócios, tá bom? Gente, vamos lá, tem bastante coisa hoje no programa, vamos falar de muita coisa importante. Falaremos de dois assuntos que as pessoas esperam que a gente fale, né? A primeira delas, Cristiano Zanin, vamos falar de Cristiano Zanin, sem dúvida, e vamos falar também sobre os caminhos que a CPI do golpe está tomando. Aparentemente teremos aí uma eventual passada de pano geral na CPI, né? Apesar do muito respeito que eu tenho por vários parlamentares que estão participando dessa CPI, nós falaremos aqui as coisas que importam de fato e vamos colocar o motivo pelas quais elas não devem caminhar pelo caminho que talvez estão caminhando, né? A CPI mostra ventos aí de que vai pegar alguns militares e indiciá-los como lobos solitários, como se não fosse responsabilidade das Forças Armadas Brasileiras o que aconteceu antes e durante o 8 de janeiro. Então a gente vai falar sobre isso aqui. Antes de mais nada, eu quero mostrar uma nota de apoio muito importante lá do Ministério dos Direitos Humanos, do meu querido Silvio Almeida, né? Sempre muito corajoso. São poucos, gente, olha só, são poucos os países do mundo que estão apoiando o Julian Assange. Isso é, para além de tudo, um absurdo. Para quem não lembra, o Julian Assange, criador da plataforma Wikileaks, plataforma que publicou ao longo aí de muitos anos vários segredos de Estado, principalmente dos Estados Unidos, mostrando, primeiramente, as primeiras revelações da Wikileaks mostravam crimes de guerra dos Estados Unidos no Iraque e no Afeganistão. Tem um vídeo clássico que mostra lá, né, os soldados americanos metralhando pessoas em solo, pessoas que não eram criminosos, que não estavam envolvidos com a guerra, crianças, jornalistas sendo metralhados pelos Estados Unidos. O Julian Assange foi o cara que teve a coragem de botar isso no ar e é um cara que está sendo perseguido até hoje. Hoje encontra-se preso no Reino Unido, em Londres, e os Estados Unidos pedem a sua extradição.
Argumento principal dos Estados Unidos: Julian Assange não é um jornalista, ele ajudou outras pessoas a cometerem hackeamento e roubo de documentos sigilosos dos Estados Unidos. Isso é obviamente uma falácia, não são os Estados Unidos que têm que definir quem é jornalista e quem não é. Não reconhecemos neste programa o direito dos Estados Unidos definirem isso, não é papel deles. Na verdade, pouco me importa a opinião dos Estados Unidos sobre isso. Agora, se isso for aceito de fato, vai balizar daqui para frente, no mundo todo, segundo o que dizem os norte-americanos, quem é jornalista e quem não é jornalista. Essa questão de ter ajudado as pessoas a terem cometido esses crimes é também absurda, porque você alarga o entendimento sobre o que é ajuda. Eu já falei sobre isso várias vezes, me encontrei inclusive na semana passada, na quinta-feira, com o John Shipton, o pai do Julian Assange. Daqui a pouquinho a gente vai colocar um vídeo aqui do John, mostrando o que a gente fez lá no encontro. Tinha mais de 200 pessoas nesse encontro para apoiar o Julian Assange em Porto Alegre. Falei sobre isso inclusive. Imaginem, por exemplo, que uma fonte entra em contato com um jornalista, o que é bastante comum, e fala o seguinte: acontece toda hora. Comigo já aconteceu, na semana passada deve ter acontecido 2 vezes, em uma semana, já acontece toda hora. Entra em contato com o jornalista e fala o seguinte: olha só, eu tenho um material importante para passar para você. Qual é o jeito mais seguro para eu te passar esse material? E eu, como jornalista, falo: olha, baixa esse aplicativo aqui, por exemplo, né? Não manda pelo aplicativo X, manda pelo aplicativo Y. Não dá mais para falar X agora, que o X agora é o Twitter, né? Não manda por este aplicativo, manda por outro. Ou, esses documentos que você tem que me passar, me manda por um serviço de nuvem. Usa o site tal. Isso é super comum, super comum. É a maneira como os jornalistas se comunicam com suas fontes. E você ajuda a fonte a se comunicar de modo seguro. Isso pode ser considerado, a partir do entendimento sobre o caso do Julian Assange, uma ajuda eventual a criminosos. Isso é super perigoso. Eu, como jornalista brasileiro, se estiver publicando informações que os Estados Unidos considerarem relevantes para eles, informações em que eventualmente eles possam me enquadrar, eu, Leandro, como um cara que infringiu o ato de espionagem, por exemplo, nos Estados Unidos, se eu estiver fora do Brasil em um determinado momento, fizer uma viagem para fora do Brasil, eu posso ser preso. Posso ser preso e posso ter um pedido de extradição para os Estados Unidos, eu como jornalista brasileiro. Esse é o caso do Julian Assange. Poucos governos têm se colocado do lado do Assange. Felizmente cresce muito a manifestação pública em relação à soltura do Assange. Teremos um próximo passo importante em outubro agora. Lembrando, Julian Assange está preso em uma penitenciária de segurança máxima em Londres, isolado, passando por momentos terríveis. E agora o Ministério do Silvio Almeida, dos Direitos Humanos e da Cidadania, soltou uma nota de apoio no final de semana, publicada ontem. Na semana, representantes do Ministério dos Direitos Humanos e do governo federal receberam o John Shipton, o pai do Julian Assange. Por ocasião da honrosa visita, expressamos nosso apoio à luta do jornalista, de seus familiares, de seus amigos e de movimentos sociais por todo o mundo pela sua liberdade e pela liberdade de imprensa, em tempos em que o conceito de liberdade vem sendo cinicamente manipulado por grupos de extrema-direita. Aliás, grupos de extrema-direita esses que não estão pedindo a libertação do Assange, né? Incrivelmente, né? A liberdade descomprometida totalmente com a solidariedade, a defesa da liberdade de Assange e a defesa da liberdade de imprensa, pelo contrário, assumem seus sentidos genuínos e plenos. Trata-se da liberdade associada totalmente à responsabilidade social. No caso, que foi o que Assange fez, né? De trazer à tona informações relevantes e de interesse público a diversos países. O direito à informação é um direito fundamental e as ações de Assange ajudaram a promover a transparência e a prestação de contas em níveis globais. Além disso, sua situação atual levanta preocupações sobre o devido processo legal e os direitos de um indivíduo frente a possíveis perseguições políticas. Assange e o Wikileaks trouxeram à tona informações com impacto em governos e empresas, e essa é a razão da perseguição judicial. Um verdadeiro lawfare. A causa de Assange é a causa dos direitos humanos, assina Silvio Almeida, ministro de Estado dos Direitos Humanos e Cidadania. Parabéns para o Silvio Almeida pela coragem, obrigado ao pessoal do Ministério dos Direitos Humanos. Isso aqui é raro acontecer no mundo, porque na prática é o governo brasileiro peitando o sistema de perseguição judicial dos Estados Unidos em relação ao Julian Assange, em relação aos jornalistas de todo mundo. Tem jornalista, inclusive na mídia brasileira, que está calado sobre esse caso. Lembrando, Assange ficou 7 anos
praticamente preso, na verdade, na Embaixada do Equador em Londres, e agora, desde 2019, está preso de fato em uma penitenciária em Londres. Os jornalistas, a maioria dos jornalistas que trabalham na imprensa comercial, vários deles que tem semanas que a gente elogia, tem semanas que a gente critica, porque assim é a vida, né? Lamentavelmente, eu gostaria de avisar os colegas jornalistas que ninguém é perfeito, nem mesmo vocês, né? Acontece de vocês fazerem cometerem barberagens, né? Não se posicionarem sobre coisas que tem que se posicionar e neste momento não estão se posicionando. Se vocês assistirem os canais comerciais de notícias, vocês verão pouquíssima gente ou quase ninguém falando sobre o caso Assange. Isso vai voltar contra nós. Escrevam o que eu estou falando. O silêncio de vocês em caso de extradição do Assange para os Estados Unidos vai ser ruim para todos os jornalistas que trabalham no mundo todo, pelo menos os que fazem jornalismo sério e denunciam as coisas que devem ser denunciadas. Se algum dia qualquer um de nós, jornalistas brasileiros, recebermos material sensível sobre o governo dos Estados Unidos e publicarmos esse material, a partir do caso Assange, nós corremos o risco seríssimo de, em uma viagem internacional, sermos presos, sermos jogados numa cadeia, como foi o Julian Assange, por anos, sermos taxados como não jornalistas e termos o risco de extradição para os Estados Unidos e não de volta para o Brasil para responder à legislação americana, né? Isso é o mais puro exemplo dos Estados Unidos trabalhando como polícia do mundo, definindo quem é jornalista, quem não é e quem deve cumprir pena nos Estados Unidos e quem não deve. Atenção, quem está quieto, por favor, coloque a mão na consciência e comece a falar sobre esse caso. De novo, em outubro nós temos mais uma definição importante e a tendência, por enquanto, pelo que vimos no processo, é que a Grã-Bretanha concorde com a extradição do Assange para os Estados Unidos. Por isso é preciso muita gente falando nos próximos tempos para que isso seja revertido, das instituições e também os jornalistas. Então, se você acha que não é com você, minha cara e meu caro, vocês estão bastante enganados. Vamos lá, em relação ao apagão que houve na semana retrasada, né? Aliás, no Brasil todo, né? Dados errados podem ter levado a apagão. Fala, Pedrinho. Sim, o vídeo do Assange, é verdade. Temos um vídeo. Atenção, antes de mais nada. Na semana passada, quando eu encontrei com o John Shipton, o pai do Assange, que estava no Brasil, está no Brasil, aliás, até agora, né? Deve ir embora só no final dessa semana. Nós fizemos uma sessão de cinema sobre o filme que ele está lançando no mundo todo, sobre a luta de um pai tentando libertar o filho. Lotamos a Sala Redenção, que é a sala que fica dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ali próximo do Parque da Redenção, uma sala de cinema. Ficou muita gente de fora, aliás, pedi desculpa para as pessoas, tentei realocar a galera lá, mas não deu, né? O pessoal ia acabar trancando a saída de emergência e não pode, né? E muita gente acabou ficando de fora. Lotação máxima, e aí eu fiz um vídeo que o John depois pediu para eu mandar para ele e eles vão mostrar esse vídeo para o Assange em uma ligação, porque o Assange não está podendo receber visita, para além de tudo. Então, quando a Stella, a esposa do Assange, ligar para ele de novo, ela vai mostrar esse vídeo que a gente fez em Porto Alegre, para dar um ânimo também para o Julian, para saber que tem apoio aqui fora, tem um apoio lá de uma cidade do sul do Brasil chamada Porto Alegre, né, que eventualmente ele vai olhar e falar, nossa, as pessoas estão me apoiando em vários lugares do mundo, então vamos tocar o vídeo para vocês verem também aqui, vai lá. Vou começar a filmar e eu vou pedir o seguinte, da próxima vez, ó, tô filmando vocês, tá? Da próxima vez que você falar com o Julian e puder mostrar um vídeo para ele, você mostra esse vídeo dizendo que o Brasil está desejando que ele saia e que ele possa viver uma vida como ele prometeu para você. Ele prometeu que não vai mais entrar em encrenca, vai viver como um monge. Então ele pode viver como um monge no Brasil. Então essa galera vai bater uma salva de palmas para Julian.
Legal, né? O John ficou bastante feliz, bastante emocionado. Ele fala, inclusive, no filme que em vários momentos a função dele é levar um pouco de felicidade pro Julian, né? Que tá numa situação bastante complicada. Pediu para eu mandar esse vídeo para ele, mandei o vídeo para ele depois. Ele falou que vai mandar para Stella, que é a esposa do Julian, para mostrar pro Julian. Então é importante esses momentos de apoio, né, e de felicidade também. Falou que o Julian, em determinado momento, confessou para ele que quando ele saísse da prisão, ele gostaria de viver no México, né, porque acha o país muito solar e muito feliz, né, as pessoas são muito próximas, né, são diferentes dos países anglo-saxões, por exemplo, onde ele está agora. E eu falei pro John, aliás, o governo brasileiro fez um convite, vai fazer um esforço público para que o Assange possa vir viver no Brasil, numa espécie de asilo, né, político. E eu falei pro John que é melhor o Julian viver no Brasil, porque o México fica muito perto dos Estados Unidos, né? Fiz essa brincadeira com ele. O John, um cara muito tranquilo, um cara muito cordial também. Se emocionou muito nesse dia, nos agradeceu bastante lá também, no que não precisaria ter agradecido, porque esse é um apoio legítimo. Então quero agradecer também as pessoas que estiveram na Sala Redenção aquele dia para assistir o filme e para fazer essa salva de palmas e esse apoio para o Julian Assange. Vamos lá, gente. Dados errados podem ter levado a apagão, aponta ONS. O primeiro informe sobre a apuração do apagão do dia 15 de agosto aponta que geradores não enviaram informações corretas sobre o desempenho de seus equipamentos para o Operador Nacional do Sistema. Essa imprecisão teria comprometido o planejamento e a operação do sistema, algo que é feito diariamente com base nesses dados enviados por empresas. O operador não especificou quais empresas e fontes, se forem hidrelétricas, térmicas, eólicas ou solares, que teriam fornecido os dados que não bateram e reafirmou que, por causa da complexidade do evento, permanece aprofundando as análises. Desde o apagão, no entanto, já alterou a operação, utilizando mais hidrelétricas para dar mais estabilidade ao sistema. Dados são a essência do bom funcionamento do setor elétrico. O planejamento e a operação do dia a dia consideram as informações enviadas por todos os agentes da geração, da transmissão e da distribuição, explicam os especialistas da área. A ONS e a empresa de pesquisa energética precisam de informações corretas dos parâmetros elétricos e energéticos de todas as fontes, sobretudo das renováveis, para poder operar e planejar o sistema, garantindo a confiabilidade a mínimo custo, afirma o Luiz Augusto Barroso, presidente e consultor especialista em gestão. São muitas informações novas, sobretudo da parte elétrica, onde a gestão da operação pela ONS é feita de modo dependente das informações corretas submetidas pelos agentes. Então, por enquanto, não está afastada ainda a hipótese que está sendo investigada pela Polícia Federal, a pedido da ABIN, inclusive, né, e também do Ministério da Justiça, sobre uma possível sabotagem ao sistema. Mas essa nova informação mostra que eventualmente teve uma discrepância dos dados enviados à ONS e nesse momento, talvez, estou imaginando aqui, o operador, né, decida apagar o sistema para não dar nenhum tipo de conflito. Pode ter tido algum conflito de entrada excessiva, por exemplo, de energia no sistema, né? Eu posso imaginar pelo que está sendo dito aqui em relação ao ONS. Então vamos seguir aí atentos a isso, né? Se foi isso, menos mal, né? Do que algum tipo de sabotagem, que é o que se desconfiava no começo também e ainda está em aberto. Gente, o apresentador Faustão passou por um transplante do coração. Na semana passada falamos aqui que ele estava internado no Hospital Albert Einstein, né? Precisando de um coração e aí rapidamente conseguiu esse coração. Faustão passa por transplante de coração, o hospital diz que cirurgia foi um sucesso, a operação demorou 2 horas e 30 minutos, o apresentador está internado desde o dia 5 devido à insuficiência cardíaca. Isso aqui foi publicado ontem pela Folha no final da tarde. E aí, esses momentos, muita gente fala, mas por que vai se falar só do Faustão, né? Várias pessoas têm transplante todos os dias. Bom, mas o Faustão é uma figura pública, conhecida, isso gera interesse das pessoas, as pessoas clicam nas notícias para saber, e eu sempre digo, tem momentos desses que são completamente inúteis, né? Pouco interessa. Acaba caindo na coisa lá de cobertura de celebridade. Nesse caso aqui, eu acho um caso bem interessante. Por quê? Porque você levanta interesse público sobre uma questão de saúde pública. E aí, o Ministério da Saúde fez ontem no Twitter o que se chama de fio, né? Uma sequência de tweets, que acabou viralizando no Twitter também, alcançando, por enquanto, pelo que a gente está vendo dos dados do Twitter aqui, 1.500.000 pessoas só no Twitter. Claro que isso depois vai para as outras redes. Então podemos dizer que impactou milhões de pessoas. O Ministério da Saúde foi muito rápido ontem e fez aqui
alguns esclarecimentos sobre como funciona a fila de doação de órgãos. O Faustão foi salvo com um coração novo graças ao SUS. Ao SUS, né? Então, o Ministério da Saúde fez aqui, ó. Viu que o apresentador Faustão realizou hoje cirurgia de transplante de coração? Quer saber como funciona o Sistema Nacional de Transplantes? Então, segue o fio. Quem quiser dar uma lida lá, vai entender como funciona a fila, quem está nos casos prioritários, como funciona a questão da doação de órgãos, como se elege a próxima pessoa que vai receber um órgão. É um sistema muito bem organizado, público do SUS. O Faustão estava internado no hospital privado, o Einstein, talvez o hospital mais caro do Brasil, né? Um dos hospitais mais caros do Brasil. Mas, para receber o transplante, ele entrou na fila como todo mundo, né? Ah, mas por que muita gente especulou? Por que é que foi rápido? Tem gente que espera anos e ali foi rápido. Aqui está explicadinho no fio do Ministério da Saúde. Não pulou a fila, não é porque é rico, não é porque estava no Einstein, entrou dentro de uma prioridade, estava na prioridade, era um caso grave, estava já passando por diálise, o Faustão, né? Só que não depende só disso, depende do tamanho do órgão que é doado, é uma série de fatores. De estado para estado, os órgãos dificilmente viajam, então eles ficam no estado porque é perigoso o órgão viajar e acabar não chegando com qualidade para ser transplantado, né? Então a preferência é ficar muito próximo dos locais onde as pessoas estão internadas, tudo explicado nesse fio do Ministério da Saúde. Dá uma olhada lá no Twitter do Ministério da Saúde que está explicadíssimo. Gente, notícia importante no final de semana, o padre Júlio Lancelotti recebeu mais uma ameaça, tá aqui o bilhete, né? Foi deixado um bilhete na porta da paróquia. Para quem não está vendo o programa, para quem está vendo, tá aqui o bilhete na tela. Para quem não está vendo o programa, eu vou ler rapidamente o bilhete aqui. Eu não entendo quem ameaça o padre Júlio Lancelotti, cara. Como um cara que dá comida para quem não tem comida e cobertor para quem está passando frio é um grande inimigo da extrema-direita, né? Diz muito sobre a direita e a extrema-direita brasileira, os conservadores brasileiros, né? Os reacionários brasileiros, né? Qual o seu grande inimigo? Um padre que dá comida para quem está passando fome. Muito bem. Quem será o herói, né? Quem será? Surpresa, né, Pedro Falcão? Nenhuma, né? Nada. Quem será o herói da pessoa, né? O grande inimigo dela é um padre, né? Que tá ali dando comida para as pessoas. Esse é o grande inimigo, é o grande objetivo da vida da pessoa, é fazer o quê? Escrever um bilhete e deixar na porta da paróquia da pessoa, falando Padreco de M. Tá escrito no bilhete aqui. Pensa que aqui é partido político, defensor dos direitos dos bandidos. Bandido, o cara que tá na rua, né? Ferrado, né? Fazendo xixi nas próprias calças, não tem onde dormir, não tem o que comer. Esse é o grande bandido, essa é a grande preocupação da pessoa, na vida da pessoa, é atacar um ser humano que tá ali fazendo bem para essas pessoas. Realmente, é uma escolha de inimigo bastante peculiar, diz muito sobre a pessoa, né? Petista vagabundo, claro, porque se está defendendo bandido só pode ser petista, né? Quem não é petista não vai estar fazendo isso, vai estar fazendo o quê? Votando no Bolsonaro, possivelmente, né? Achando quem? Achando o terrorista do caminhão bomba de Brasília o grande herói da nação, né? Só posso imaginar que seja isso. Usa o povo para te favorecer. Qual o grande favorecimento do padre Júlio Lancelotti? Me digam. O cara só se incomoda com esse negócio, né, ô Pedro Falcão? Se o cara tivesse quieto lá rezando missa, uma vez por semana, a vida dele seria mais fácil ou mais difícil? É mais fácil, né? Pô, ele só se deitou com o pessoal de rua, deu comida. Né? Onde é que estão os bandidos? Qual o problema dos caras ali? Por que o Júlio Lancelotti? Isso é uma questão até freudiana, né? Por que o Júlio Lancelotti é o inimigo do MBL, do Arthur Duval, o caçado lá, Mamãe Falei, né? Por quê? Qual o problema que essas pessoas têm? Seu dia de reinado aqui vai acabar, é a ameaça que tem no final do bilhete, né? Podes esperar, e aí no final tem escrito a lápis FDP, né? Todo mundo sabe o que significa. Claro, virou notícia e as câmeras de segurança acabaram flagrando o cidadão lá. É um cidadão de 72 anos, né, o autor. Publicou no domingo, o padre Júlio Lancelotti publicou no domingo o bilhete de ameaças que foi deixado na porta da paróquia São Miguel Arcanjo, na zona leste da cidade de São Paulo. Um senhor de 72 anos foi encaminhado ao 8º Distrito de Polícia do Brás após confessar ter escrito o bilhete. O caso foi registrado como injúria e ameaça.
O autor é conhecido da vítima, denunciante, e disse em depoimento que não pretendia fazer efetivamente mal a ela. Não, o cara deixou esse bilhete lá pra quê? Era uma pegadinha, né? Claro. Não é pra fazer mal pro padre. É pra deixar lá pra tirar uma onda. Né? É brinks. É só na brincadeira, né? O padre foi orientado quanto ao prazo de 6 meses para representar criminalmente contra o autor. A mensagem, portanto, foi deixada lá na paróquia, né? Essa mensagem aqui. E o senhor foi identificado, né? Tá aí a imagem dele. Foi flagrado pelas câmeras da paróquia, né? Fumando um cigarrete, dando uma caminhada pela manhã e, por que não, né? Vamos fazer ameaça a um senhor que dá sopa para quem não tem comida. Não tem mais nada para fazer, né? E aí, tá aí, foi identificado. E agora o padre Júlio Lancelotti tem 6 meses para decidir se faz a representação criminal ou não. Se não fizer, não vai acontecer nada com esse senhor, né? Muito bem. Gente, quem quiser ler, eu tenho falado muito sobre regulação das plataformas digitais aqui no programa, né? Já dei vários exemplos aqui, inclusive, de como as plataformas, inclusive no 8 de janeiro, né? Inclusive na tentativa de golpe de Estado, quando as plataformas permitiram posts nas suas plataformas, estou falando de Facebook, de Google, etc e tal, né? Instagram, toda essa gente. Não só permitiram inclusive links patrocinados, ou seja, se associaram, ganharam dinheiro, se associaram financeiramente, ganhando dinheiro de posts que pregavam golpe de Estado. Acontece alguma coisa com elas no Brasil? Absolutamente nada. Por quê? Porque não há legislação para que sejam punidas. Tá? Esse é o quadro que nós estamos hoje. Muita gente lutou, da direita, da extrema-direita e até de site que se diz de esquerda aí, e não vou trazer essa polêmica aqui, porque tem mais o que fazer também, né? Sabedores saberão, entendedores entenderão. Quando chegar a hora de novo de votar o 2630, eu vou trazer aqui, vou explicar e vou mostrar os sites, tá? Hoje não dá tempo e também não quero entrar nessa polêmica hoje. Mas quem sabe, sabe, né? Não regulamos a internet aqui no Brasil, por interesses econômicos, diretamente desses sites que eu estou falando, que têm contratos com o Google, que ganham dinheiro com isso e que ganham dinheiro, que enriquecem, que enchem os bolsos, que enchem as burras, que tratam só de interesses pessoais, privados, financeiros, com o caos que nós vivemos. E o Brasil, problema do Brasil, né? Você que está assistindo aí, problema seu. Você que se dane com isso, né? Tem uma entrevista muito interessante do Eugeni Morozov, que é um dos principais especialistas da área, o cara que tem leitura sobre isso, que vem falando sobre isso há mais de uma década, né? Sobre as redes sociais, sobre regulação, etc e tal. Tem uma entrevista muito importante com ele hoje na Folha de São Paulo, que ele vai mais além. Ele fala o seguinte, não basta regular, ou seja, não basta aprovar só um PL como o PL 2630 ou outro. É preciso ter infraestrutura digital pública para isso, investimento público para ter infraestrutura, para conseguir organizar a regulação depois, porque não basta só regular, se você não tiver um órgão depois que organize, que fiscalize a regulação, isso não vai funcionar. E ele vai além, é preciso investir em inteligência artificial para combater esse tipo de caos que interessa basicamente ao capital, ao grande capital, aos grandes capitalistas, que são hoje as empresas de tecnologia, assim ditas, né? As plataformas são as empresas possivelmente mais lucrativas da história do capitalismo, é disso que a gente está falando. Sabem quanto, Pedrinho, sabe quantos motoristas a Uber tem? Isso eu aprendi num podcast chamado Rádio Escafandro, ouçam aliás, sobre os problemas do futuro do trabalho. Rádio Escafandro está em todos os tocadores, tocado pelo Matheus Schiaverini. Sabe quantos motoristas a Uber tem no mundo todo? 5 milhões de motoristas que dirigem para Uber. Só na Uber? Só na Uber. Esquece todos os outros. Isso é uma empresa, 5 milhões de motoristas. Sabe quantos funcionários a Uber tem para tocar esses 5 milhões de motoristas? 20 mil funcionários. Que é absolutamente quase nada. Zero. Então, assim, ó, são empresas que fazem um rolo de dinheiro, é uma espécie de pirâmide, porque elas têm que fazer motoristas irem entrando. A partir do momento que está todo mundo lá dentro, né, o Pedrinho? Como não tem direito trabalhista, não tem nada, né, eles definem o preço das corridas. Deve ser tipo um McDonald's, todo mundo faz uma função, né? Cara, é muito mais lucrativo que o McDonald's e tem muito menos funcionário que o McDonald's, inclusive. Muito menos funcionário que o McDonald's. O McDonald's você precisa de alguém lá para montar um sanduíche. A Uber você não precisa de ninguém para fazer nada. Quem está trabalhando para eles é o motorista, com o carro próprio, né? Os entregadores também.
Eu não estou nem falando de outros aí, qual que é os outros, Rappi, iFood, 99, né? No Brasil não tem mais, mas tinha o Cabify, Lyft, tem vários serviços, né? Então, leiam essa entrevista, é uma entrevista bem aprofundada, publicada lá na Folha de São Paulo hoje também. Para a gente começar a semana, para saber, né, o Bolsonaro vai depor essa semana 2 vezes na Polícia Federal na quinta-feira, então se eu não perdi a conta, quem está assistindo o programa aí, se contou, pode ajudar a gente nos comentários também. Eu acho que o Bolsonaro já fez 6 depoimentos para a Polícia Federal, 6 ou 7, eu acho que foram 6. Com esses 2 aqui, então teremos o Bolsonaro aí nas próximas semanas batendo os seus primeiros 10 depoimentos na Polícia Federal, o que sempre é muito bom o Bolsonaro se incomodar com isso, né? Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo, militares abandonaram Bolsonaro e dificultaram a defesa, dizem aliados. A falta de apoio entre os militares deve ser decisiva para uma condenação e até eventual prisão de Jair Bolsonaro. A análise é de integrantes do núcleo mais próximo do ex-presidente que foram ouvidos pela Mônica Bergamo. O suporte de Bolsonaro entre os fardados ruiu, na opinião dessas pessoas ouvidas, depois do envolvimento do general Mauro Lorena Cid no caso das joias. Antes disso, havia a expectativa de que setores militares pudessem dialogar, ou seja, fazer pressão sobre o judiciário por Bolsonaro pela liberdade do tenente-coronel Mauro Cid, o filho do general. O ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, o tenente é um dos pivôs do escândalo das joias, né? E não só. Os indícios de que tanto o tenente quanto o general manejavam recursos de Caixa 2 em benefício de Bolsonaro teriam desmoralizado qualquer tentativa de militares de interferir no processo. Pela mesma análise, eles lavaram as mãos e se afastaram do problema, deixando Bolsonaro de lado. O general Mauro Lorena Cid emergiu dos escândalos depois das mensagens do filho, o tenente-coronel Mauro Cid, mostraram o pai ajudando a comercializar as joias de luxo do Bolsonaro. Aí o general, né, o pai, passou a ser investigado também. Em mensagens interceptadas pela Polícia Federal, o tenente diz que o pai general teria $25 mil para entregar em mãos, em dinheiro vivo, para o Bolsonaro. Bom, eu acho que tem isso e eu acho que tem outra coisa que não é isso também. Por quê? Nas últimas semanas, nós lemos na imprensa, eu trouxe aqui inclusive, várias notícias mostrando pressão de fardados em membros da CPI do golpe para evitar chamar generais e militares de alto escalão para fazer depoimento na CPI. Nós trouxemos essas notícias, né? Os militares pressionando para não levar o Braga Neto, o próprio ministro da Defesa do Lula, o José Múcio, fazendo essa pressão, essa articulação de bastidores, aquela coisa toda. Então, eventualmente, os militares podem dar esse recado público de que abandonarão o Bolsonaro, porque isso mancha as Forças Armadas, mas na prática tem militar sim, tem fardado sim, andando pelo Congresso, andando por Brasília, falando com parlamentares, para fazer pressão para que os parlamentares retirem requerimentos para ouvir fardados e retirem requerimentos, eventualmente, de quebra e sigilo de fardados. O Kleber Lourenço, lá no site O Cafezinho, no final de semana, trouxe uma notícia dessas, dizendo que muita pressão em cima da deputada federal Duda Salabert teria feito com que ela retirasse um requerimento da pauta da CPI que tinha relação com investigar gente de farda. A deputada ainda não se pronunciou sobre isso. Vou ficar de olho nas redes sociais da deputada, vou tentar falar com ela, inclusive, hoje. Na semana passada a gente tentou conversar, acabou que não casou os horários ali. Vou tentar falar com a deputada para entender exatamente se é isso, se os militares estão pressionando os deputados de fato e se isso está surtindo pressão. Esse é o grande problema que teremos a partir de agora. Por quê? Reportagem do Felipe Pereira e da Gabriela Vinhal no UOL em Brasília. CPI do 8 de janeiro sinaliza tratar militares golpistas como lobos solitários. Eu vou fazer o seguinte, eu vou até levantar. Se isso aqui for feito, com todo o respeito que eu tenho a vários parlamentares que estão na CPI da Covid. O nome disso aqui é pizza. O nome disso aqui é pizza. E eu vou explicar por que o nome disso aqui é pizza. Se a CPI caminhar para esse lado, e nós podemos, inclusive, os parlamentares, senadoras, senadores, deputados, todos que estiverem sofrendo pressão podem falar comigo, viu? Que a gente coloca aqui. Se o grande problema que vocês têm hoje é sofrer pressão de fardados, e essa pressão é efetiva, ou seja, se vocês estão sendo vítimas de algum tipo de achaque das Forças Armadas,
Isso precisa ser denunciado. Esse espaço aqui está abertíssimo para isso. Todos os deputados, deputadas, senadoras, senadores que quiserem falar sobre isso, o espaço aqui está aberto para falar sobre isso. Agora, a consequência é que a gente vai, mais uma vez, livrar a cara da instituição Forças Armadas. E isso, o nome disso, nessa CPI, é pizza. É pizza. Eu vou ler primeiro a notícia e depois eu vou explicar por que é pizza. Tem vários elementos, eu vou dar um só hoje aqui. A CPI do 8 de janeiro já decidiu como vai tratar os militares envolvidos nas invasões às sedes dos três poderes. Não haverá imputação de culpa ao Exército, à Marinha ou à Aeronáutica. Pizza. Militares que tomaram parte em atos golpistas serão acusados de agir por vontade própria, sem incentivo das Forças Armadas. Pizza. Este entendimento é partilhado por governistas, oposição e pelo comando da CPI. Pizza. O nome disso aqui é pizza. O fato de alguns militares, pessoas físicas, terem eventualmente se envolvido com essas movimentações antidemocráticas tem de ser separado, totalmente separado, das Forças Armadas, disse o deputado Arthur Maia, o presidente da comissão, que está ali exatamente para isso. Se isso aqui chegar a esse fim, o Arthur Maia conseguiu o que ele queria desde o começo, limitar essa investigação a um número pequeno de pessoas e tratar alguns como cidadãos manipulados, lunáticos, que vivem na bolha do algoritmo, que há essas pessoas ali, e outros que eventualmente se excederam, né, foram um pouco além, mas isso não está dentro de uma estrutura, dentro de um planejamento, dentro de um sistema. Isso é coisa da cabeça do cidadão pessoa física. O nome disso é pizza. A relatora da CPI, senadora Elisiane Gama, declarou que seu parecer vai apontar culpas individuais sem envolver instituições militares. A decisão está tomada mesmo com ela repetindo que as informações que constarão no relatório ainda estão sendo estudadas. Na última quinta-feira se viu uma amostra do nível de exposição do Exército no 8/1. No mesmo dia, o tenente-coronel Mauro Cid prestava depoimento na CPI do Distrito Federal, enquanto no Congresso Nacional era o sargento Luiz Marcos dos Reis que dava explicações. Ambos estão presos, eles trabalhavam para o presidente Jair Bolsonaro. A depender da vontade do presidente da CPI, pode haver imputação de crimes aos militares, mas preservando o Exército. O tema foi tratado na última semana. Outro constrangimento nas Forças Armadas deve acontecer no próximo dia 31, com o depoimento do general Gonçalves Dias, o chefe do GSI, no dia do vandalismo no Planalto. Ele apareceu em imagens sem reagir aos invasores. Na quarta-feira passada, Arthur Maia esteve no quartel-general do Exército. Nossa, que curioso. Curioso isso, né? A CPI, gente, é uma comissão parlamentar de inquérito, ela se forma ali como se fosse uma delegacia de polícia, já expliquei isso aqui, tá? O que os parlamentares fazem numa CPI? Eles têm poderes de polícia. Por isso que eles estão ali ouvindo pessoas. Aquilo ali é como se fosse uma oitiva. Quando você ouve um deputado ali fazendo perguntas para uma pessoa que está sendo ouvida na CPI, é como se fosse um delegado. Ele está ouvindo ou um suspeito ou uma testemunha. Tá? Eventualmente algum especialista, um colaborador, mas em geral está ouvindo ali uma pessoa que é suspeita ou uma pessoa que é testemunha. A partir disso, a CPI pode decidir quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico, telemático, pode determinar prisões. Então a delegacia, a CPI naquele momento, ela age como se fosse uma delegacia, tá? Grosso modo, para que a gente entenda aqui. Muita gente não entende muito o que está acontecendo numa CPI, né? Quem é o presidente da CPI? É como se fosse o titular do inquérito. Né? A relatora também, é ela que vai fazer o relatório. Ela é a titular do inquérito, na verdade. Aí o presidente da CPI vai lá para o quartel do Exército e faz um encontro com o comandante-general Tomás Ribeiro Paiva. Na ocasião, os dois teriam manifestado intenção de culpar indivíduos, mas não instituições. Após a reunião, Maia elogiou o Exército, que chamou de fundamental para a democracia. O nome disso aqui é pizza. Eles vão pegar meia dúzia, e vou falar o bom português aqui, 7h40 da manhã. Meia dúzia de Zé Ruela, que é ajudante de ordem do Bolsonaro, os caras que não tem mais como se salvar, tipo Mauro Cid, talvez o pai do Mauro Cid, talvez chegue lá, talvez, e vai acabar por isso mesmo. Por que é que isso é um absurdo? Porque 15 de novembro de 2022, portanto, antes de ter acontecido o quebra-quebra em Brasília, em dezembro, que aconteceu, lembram da tentativa de invasão à sede da Polícia Federal?
queimaram ônibus, arrebentaram carros, tocaram o terror em Brasília, em dezembro ainda. Dezembro do ano passado. Depois daquilo, 24 de janeiro, noite do Natal, tentativa de explosão de um carro-bomba perto do aeroporto de Brasília. Não explodiu porque o sistema de acionamento não funcionou. E a própria CPI ouviu os investigadores da Polícia Civil do Distrito Federal. Os caras tentaram apertar o botão, usaram 3 telecomandos diferentes, o caminhão não explodiu por acaso. Porque os caras são, para além de tudo, para nossa sorte, um bando de incompetentes. E aí, 8 de janeiro, tentativa de golpe de Estado no 8 de janeiro. O que é que o Exército fez durante esse tempo todo? Não só se omitiu, o Exército abrigou os golpistas na porta de unidades militares no país todo. No país inteiro. E também em Brasília. Notícia de 15 de novembro, antes de tudo isso, antes de quebra-quebra, antes do 8 de janeiro, antes do caminhão-bomba, antes de tudo isso. Publiquei lá na minha newsletter, agrandeguerra.com.br. Documento. Exército pode remover manifestantes das portas dos quartéis. Militares não estão fazendo nada porque querem ou porque convém. As Forças Armadas podem fazer rondas e proibir imediatamente as manifestações golpistas nos arredores dos quartéis. Só não estão fazendo isso por decisão própria. E aí aqui eu mostrei um documento, né? Um parecer assinado por Leila Andrade Veras, advogada da União e coordenadora da Coordenação Geral do Direito Administrativo e Militar, produzido na consultoria jurídica dentro do próprio Ministério da Defesa. Esse documento publicado aqui é um ministério produzido pela Defesa. Não é eu que acho, não é o Fidel Castro, não é a Cristina Kirchner. Isso aqui é um documento produzido pelo Ministério da Defesa, que diz o seguinte: é possível que as Forças Armadas promovam, na área de 1.320 metros ao redor dos estabelecimentos militares, está aqui inclusive o raio, 1 km 320 metros ao redor de qualquer estabelecimento militar. Serve para o 14º RCMEC, Regimento de Cavalaria Mecanizada, localizado em São Miguel do Oeste, Santa Catarina. Serve para o QG do Exército em Brasília. Qualquer zona militar. Eles podem podem fazer ações típicas de polícia administrativa, incidentes sobre bens, direitos ou aqui, ó, atividades. Citando como exemplo, o que é que o Exército pode fazer sem autorização judicial? O que é que o QG do Exército, o comando do Exército em Brasília, poderia ter feito em Brasília com os golpistas? Patrulhamento, fiscalização de trânsito no perímetro, estabelecimento temporário de posições estáticas, ou seja, colocar militares ali em determinados lugares, você fica aqui, você fica lá, você fica ali, junto aos limites das instalações militares, bem como bloqueio dos acessos ao quartel. É mentira, eu vou dizer de novo, é mentira que as Forças Armadas precisavam de autorização judicial para debelar os acampamentos golpistas próximo às unidades militares no Brasil inteiro. É mentira. Os senhores comandantes do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, qualquer lugar onde teve acampamento de golpista, muita imprensa publicou inclusive matéria mostrando que tinha armas lá dentro, que tinha conversa sobre golpe. O senhor George Washington, que tentou explodir o caminhão em Brasília na véspera do Natal, se organizou dentro do acampamento em Brasília. Esposa de general circulando no acampamento. É mentira que os senhores precisavam de autorização judicial para debelar os acampamentos. Está aqui, ó. Isso aqui é um documento produzido pelo Ministério da Defesa. Numa área de 1.320 metros ao redor dos estabelecimentos militares, os senhores tinham a obrigação, o dever e a autorização para fazer sem depender de justiça nenhuma para mandar essas pessoas embora. Não mandaram porque não quiseram, porque era conveniente, porque vai que cola, né? Vai que cola. Se a coisa tivesse dado certo, ela teria dado certo, né? Se ela não deu certo, os senhores se escudam nesse lobby imenso que estão fazendo junto aos parlamentares, nessa pressão enorme, inclusive com a ajuda do ministro da Defesa atual, José Múcio, escolhido pelo PT, do Lula, que tá lá, fazendo esse trabalho para, ó, tira um para cá, tira outro para lá, vamos separar os que não tem mais como salvar?
Vamos lá, quem não tem mais como salvar? Mauro Cid, dá pra salvar? Ah, esse talvez não dê mais, então deixa lá. Esse se vira. Esses caras viram lobos solitários. Isso aqui a gente vai fazer de conta que a gente não viu. A gente ignora isso aqui. Não, senhores. Se tiver qualquer parlamentar que quiser denunciar a pressão dos fardados, este programa está aberto. O documento existe, é um documento produzido pelas Forças Armadas e está aqui ele, ó. Está aqui, ó. Está aqui o trecho. Aqui são os trechos relevantes do documento. É possível que as Forças Armadas promovam na área de 1.320 metros ao redor dos estabelecimentos militares ações típicas de polícia administrativa. Patrulhamento, fiscalização de trânsito, bloqueio de acesso aos quartéis. Tá aqui, ó. Tá aqui de novo, aqui embaixo, ó. Logo, isso aqui de novo é o documento. Isso aqui não fui eu que escrevi, ó. Isso aqui são 2 trechos do documento. Logo, diz o documento, dentro do contexto criminal militar é possível a condução de rondas externas motorizadas e a pé no perímetro dos QGs e dos edifícios militares. Então, isso não é decisão de lobos solitários. Isso é uma decisão de comando, é uma decisão de quem manda. Os caras deixaram os acampamentos rolar, tinha denúncia de um monte de coisa rolando lá dentro. O cara que explodiu o caminhão de Brasília comprou um monte de arma, entupiu uma caminhonete de arma, levou essa caminhonete para as proximidades do QG e, segundo a Polícia Civil, a intenção dele era distribuir esse armamento assim que o golpe começasse, para os acampados. Depois que as pessoas desceram para quebrar todos os prédios públicos em Brasília, as que conseguiram sair de lá, elas voltaram para o acampamento do QG do Exército em Brasília e foram protegidas por 24 horas pelo Exército. Então, no mínimo é o seguinte, quem é o lobo solitário que mandava no Exército em Brasília? Quem é? Então a gente quer saber o nome desse lobo solitário também. Quem é o lobo solitário que era o almirante da Aeronáutica no ano passado? Que no final do ano fez um discurso meta-golpista, né? Na formação de cadetes. Quem era o comandante do Exército que está envolvido com o caso do Delgatti, com o caso da fraude nas urnas? Que se negou a passar o bastão para o novo comandante porque não queria bater continência para o presidente eleito. E fosse o Lula, ou fosse lá quem fosse. Quem é esse comandante? Esse é lobo solitário também? Então vamos fazer o seguinte, CPI. A gente vai pegar os lobos solitários. O antigo comandante do Exército, o almirante da Marinha, o ministro da Defesa, que inclusive estava a par desse documento aqui, porque se eu conheço esse documento e publiquei, o ministro da Defesa tinha obrigação de conhecer também, né? É o mínimo. É o mínimo. Se eu, na minha pontinha aqui, na minha insignificância, recebi esse documento, então o senhor ministro devia saber desse documento também, né? Quem é que era o comandante do QG de Brasília? Que permitiu o acampamento, que abrigou golpistas e que depois do quebra-quebra abrigou golpistas de novo. Que impediu que o Flávio Dino, como ministro da Defesa, chegasse lá, que impediu a Polícia Militar por 3 vezes de debelar o acampamento, impediu, ameaçando o confronto do Exército com a PM. Então a gente vai pegar essas pessoas todas e vai chamá-los de lobos solitários. Se a decisão da CPI é essa, a gente vai dar um nome para essas pessoas, vai chamá-los de lobos solitários, vai intimá-los a serem ouvidos na CPI e eventualmente a gente vai colocar essa gente na cadeia, quem merece, que é o mínimo. Tá? É pra revoltar, né, ô Pedro Falcão? Uivemos para a lua, então. Vamos uivar todo mundo, né? Os lobos solitários. Vamos fazer um grupo de gente, vamos ficar uivando pra cima, quem sabe, né? É inacreditável. É inacreditável que chegue nisso, né? Pra quem tem dúvida sobre os crimes que as pessoas estavam cometendo na porta dos quartéis, se os senhores comandantes não sabiam, podiam ter lido a newsletter aqui, em novembro do ano passado. E olha que eu não fui o único a publicar, tá? Não fui o único a alertar. Pelo contrário, né? Fui um entre milhões que falaram a mesma coisa. Ah, mas que crimes essas pessoas estão cometendo? Elas estão apenas ali rezando, sendo patriotas. Artigo 359-M. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Artigo 286, incitar publicamente a prática de crime. Eu vou repetir o que eu falei aqui semanas atrás. Se todos os acampamentos que estavam na porta dos quartéis no Brasil nesses anos todos, principalmente em 2022, né? Se fossem acampamentos da Marcha da Maconha, os senhores deixariam as pessoas acampadas ali?
Ou desceriam a borracha nas pessoas? Os senhores dariam água para elas? Permitiriam gato de luz clandestino puxado de poste? Eventualmente da rede dos senhores, inclusive. Depois que as pessoas saíssem e promovessem um quebra-quebra na cidade, os senhores deixariam que elas voltassem para o acampamento? O pessoal da Marcha da Maconha, eu tô falando. Da Marcha da Maconha, não dos patriotas. Os senhores botariam o peito no peito da polícia militar quando a polícia militar tentasse debelar os acampamentos? Não, né? Então eu chego à conclusão que para o Exército Brasileiro e os seus comandantes, alguns crimes pode cometer, outros não. E aí são eles que escolhem. Não, esse crime aqui a gente deixa. Esse outro aqui não é legal. Né? Se manifestantes montassem hoje, na porta do QG do Exército em Brasília, um acampamento para lutar pelos direitos das mulheres em relação ao aborto, os senhores permitiriam esse acampamento por quantos dias? Até que estacionasse um caminhão do lado e começassem a jogar água em todo mundo e descer a borracha. Ora, não sejam cínicos, não me venham com essa história. Tá? Lobo solitário, não dá. Tá caminhando para um caminho muito, muito ruim a CPI. Gente, tem notícia sobre a PM no Guarujá, uma reportagem impressionante, assinada pelo Túlio Cruz e pelo Bruno Santos. Eles foram até os locais onde a PM do senhor Tarcísio assassinou pessoas em busca de pura vingança em relação ao assassinato também brutal e lamentável de um soldado da Rota. Morto pela PM em Guarujá, tinha unhas arrancadas e alicate ao lado do corpo. Os repórteres andaram pelos locais onde aconteceram os homicídios, ouvindo testemunhas. E os relatos são brutais. Está mais do que evidente o que a gente falou desde o primeiro dia, porque não é porque eu tenho o dom da vidência, gente. Não é isso. Eu acompanhei como jornalista, tantas dessas operações e o resultado delas, que toda vez que a PM entra barbarizando em algum lugar e o resultado é uma dezena de mortos, vocês tenham certeza, há abuso da PM. Sempre. Sempre. É uma história que se repete. Não tem mistério nenhum nisso. Notícia seria se fosse o contrário. Infelizmente, nesse caso aqui, não é. A gente vai voltar mais a esse tema amanhã, porque eu quero falar rapidamente do Zanin antes da gente fechar a nossa rede, né? Coluna da Malu Gaspar, o próximo estresse da esquerda com o Zanin por voto no Supremo tem data marcada. A indignação entre setores progressistas com os votos do ministro Cristiano Zanin no Supremo, que marcou os últimos dias nas redes sociais e nas conversas de aliados de Lula, deve continuar nessa semana por causa de uma votação tida como crucial tanto para a direita quanto para a esquerda. A decisão sobre a adoção de um marco temporal para as demarcações de terras indígenas. O julgamento estava suspenso desde junho, será retomado nesta quarta-feira. O placar está em 2 votos contra o marco temporal, Alexandre de Moraes e Edson Fachin, e 1 voto a favor, Cássio Nunes Marques. A partir de quarta, votam André Mendonça e, se ninguém mais pedir vista, os outros 7 ministros. Já se sabe que Rosa Weber, que está prestes a se aposentar, também votará contra. Quem defende o marco temporal sustenta que os povos originários só podem reivindicar a posse de áreas que já estivessem ocupando quando a Constituição de 88 foi promulgada, o que é absurdo porque muita gente, antes da Constituição, foi expulsa das suas áreas e não estava na área porque tinha sido expulsa. Logo, não faz sentido você colocar um marco e dizer, ó, a partir de aqui quem está na área, quem não está na área não está na área, né? Agora, a questão fundamental é uma questão fundamental para o Brasil, não é uma questão fundamental para a esquerda, né? Isso aqui não é estresse da esquerda com o Zanin. Isso aqui é estresse do Brasil e isso aqui é estresse do mundo, aliás. Porque as áreas quilombolas e indígenas são as áreas que mais preservam os locais onde elas estão instaladas. A gente está falando aqui de emergência climática, a gente está falando de uma coisa muito maior do que briga de Twitter em relação ao Zanin. É muito maior do que isso. Zanin, como dissemos aqui no ICL, e como muita gente disse, foi massacrada nas redes sociais, porque há uma certa vertente do petismo de internet que você atravessa a rua quando enxergar essas pessoas, porque a paulada vem. Não pode falar nada, não pode falar um ai porque a paulada vem. Foi dito, é péssimo indicar o seu advogado pessoal.
Péssimo. Foi questionado qual o currículo do Zanin. Era uma pergunta óbvia, simples. Qual o currículo do Zanin? O que ele pensa? Qual o problema de saber o que o ministro pensa? Né? Eu mesmo falei, um ministro do STF vai se fazer ao longo dos anos. Talvez agora o Zanin esteja marcando posição nessas coisas, mas daqui a 10 anos a gente não sabe. Talvez vai ter um momento crucial do Brasil e o Zanin vai virar um Alexandre de Moraes e vai virar um cara que vai sustentar a democracia. Pode ser, é possível. O Zanin tem agora 30 anos para fazer a própria redenção no STF. Pode acontecer. Acontece com alguma frequência, inclusive. Agora, começou pior do que os ministros do Bolsonaro, Zanin. Pior. Pior. Eu não estou exagerando. Em alguns casos começou pior do que os ministros do Bolsonaro. Mostrando votos fracos tecnicamente. O voto sobre a questão das drogas que foi feito semana passada do Zanin parece papo de porta de igreja. É aquilo que parece papo de porta de igreja. Tá? E agora, essa semana, veremos para onde vai caminhar o voto do Zanin. Vamos fechar nossa rede rapidamente? Dissolvendo então, muito obrigado pessoal da TVT, da TV Quirimurê e da Rádio Brasil Atual. Semana que vem estaremos... Amanhã, semana que vem não, né, Pedro? Hoje é recém segunda-feira. Amanhã estaremos de volta às 7 horas da manhã. Obrigado, gente. Ó, e aí, para terminar, muita gente foi atropelada por simplesmente querer saber o que pensava Zanin. E muita gente, inclusive, falou, não, mas olha só, o cara está sendo apoiado por umas pessoas meio esquisitas. E a suspeita que se levantava meio óbvia é o seguinte, a pauta do Supremo desse ano, ela está mais ou menos pronta. Então o Zanin, se ele fosse indicado e entrasse no STF, já se sabia quais causas ele ia julgar. A pauta estava pronta. Essas coisas que julgou semana passada, essa pauta já estava pronta, não foi o Zanin que inventou. Então as pessoas queriam saber o que o Zanin pensava sobre as coisas e, para além de tudo, quem é que estava elogiando o Zanin. E eu vou botar 3 prints rápidos para a gente saber. Silas Malafaia, junho de 2023, enquanto o Zanin procurava apoio para ir para o STF. Zanin é um cara de família, disse o Malafaia. Damares Alves, sobre Zanin, muito inteligente e agradável. Flávio Bolsonaro, sobre Zanin, um garantista, será aprovado com votação expressiva. Eu tenho algum problema do futuro ministro tentar fazer lobby para tentar chegar nessas pessoas? Nenhum. Agora, assim como eu, assim como você, o Malafaia, a Damares e o Flávio sabem qual a pauta do STF que o Zanin vai ter que enfrentar no primeiro ano. Aparentemente sabiam bastante mais do que nós, inclusive. Porque em todas elas que o Zanin enfrentou até agora, em todas, ele votou exatamente como se ele fosse o Flávio, o Malafaia ou a Damares. Essa é a verdade posta hoje. Há tempo suficiente para que o Zanin recupere a imagem dele? Claro, recém começou. Começou bem, começou com o pé direito, eu diria. Entendam como quiserem. Gente, o programa tá acabando. Ó, antes de mais nada, quinta-feira, rapidamente antes da gente acabar. Quinta-feira vai ter uma super aula com a Marilena Chauí. Então, ó, icl.com.br. Eu quero que vocês imaginem algo... Tá? icl.com.br/desperta, uma super aula aberta, gratuita, exclusiva do ICL com a super filósofa Marilena Chauí. Corre pra lá, pega a sua vaga, garante a sua vaga. Amanhã eu explico um pouco melhor o que é a aula e vou lembrando vocês até quinta-feira, tá bom? Muito obrigado, nós voltamos amanhã. O ICL Notícias primeira edição está começando neste mesmo link. Fiquem por aqui, amanhã nós estaremos de volta. Tchau.